Histórias assombradas. A Maledite e o meu útero podre. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, eu me chamo Fulana, atualmente tenho 23 anos, mas esse relato é de 2019. Estou te enviando esse relato para... Nossa, de 2019? Estou te enviando esse relato para contar minha história com uma maledite. Pode ler tranquila, pois os nomes já estão trocados. Vamos lá. Bom, Ana, eu nasci em uma cidade do interior do Espírito Santo. Vivi lá até os meus 6 anos de idade. Quando completei 7 anos, a minha mãe se casou novamente e nos mudamos para uma outra cidade, no Espírito Santo mesmo. Eu sempre fui uma criança muito intuitiva e acho que eu sou médium, mas nunca fui atrás de desenvolver esse dom, não. Eu acho que por medo. Pois a minha mãe também é, e ela participava da Quimbanda, que é uma religião afro. Então, desde pequena, eu via a minha mãe incorporada dentro de casa, e isso me dava um pouco de medo. O meu pai também sempre disse que essas coisas são do diabo e tal. Mas hoje eu estudo bastante sobre o assunto e sei que nem tudo é o diabo, tá? Como as pessoas dizem. Pois bem, quando nos mudamos para essa outra cidade, passamos a ter uma vizinha, a qual vou chamar de Maledite. Maledite tinha uma filha chamada... os nomes estão trocados? Estão. Maledite tinha uma filha chamada Heloísa, que era 2 anos mais velha que eu. Na época eu tinha 7 anos e a Heloísa tinha 9. Eu e Heloísa nos tornamos melhores amigas e minha mãe e a Maledite também se tornaram melhores amigas. Mas algo me incomodava nelas. Eu acho que sempre tiveram um pouco de inveja da gente, sabe? Mas eu não entendo por quê. Maledite e Heloísa tinham uma vida muito melhor do que a nossa. Heloísa tinha os melhores brinquedos e as melhores roupas, mas mesmo assim nos invejavam. Tudo que eu ganhava de presente, a Maledite ia lá e comprava igual para Heloísa. Às vezes comprava até melhor, tipo o Kiko, né? Olha que o meu é melhor. Mas elas nunca estavam satisfeitas. Gostavam de esfregar na nossa cara a condição melhor de vida delas. Maledite é baiana e também já foi dona de uma casa de prostituição. Pois bem, Ana, os anos se passaram e a amizade continuou, até eu completar 19 anos. Heloísa já tinha se tornado até mãe, e eu também. Ela teve uma menina, e eu também. Porém, Heloísa adorava ficar com os meus namorados. Bastava eu terminar, com os meus ex-namorados, no caso, né? Bastava eu terminar um namoro que ela ia lá e ficava com o cara. Eu nunca liguei pra isso, sabe? Pois eu já não tinha mais nada com eles mesmo. Então, tinha uma pessoa que a Heloísa gostava. Porém, essa pessoa gostava de mim. Ela sempre tentava colocar coisas na cabeça dele, sendo que ela era comprometida. Ou melhor, ela era casada com uma outra pessoa. Então ela ficou com esse garoto que gostava de mim, e o marido dela descobriu e terminou com ela. Bom, os meses se passaram e o ex-marido dela me procurou. Disse que tinha interesse em mim, etc. Então eu e ele começamos a nos relacionar. Mas assim, durou bem pouco, nem um mês. E depois que terminamos, ele voltou para Heloísa. Gente, que rolo! Eu achei meio estranho porque ele não tinha mais sentimentos por ela. Aí foi que uma outra vizinha nossa me contou que a Heloísa tinha feito uma amarração para ele. Até então ela não sabia que eu e ele tivemos um namorico. Bom, o tempo passou e eu mudei de cidade novamente, mas sempre via a Heloísa e sua mãe Maledite, pois minha mãe continuava e ainda continua sendo vizinha delas. Depois que eu me mudei, eu conheci uma pessoa e engravidei da minha segunda filha. Porém, também não deu certo o relacionamento e eu passei a minha gravidez solteira. Durante a minha gravidez, uma outra amiga minha, que aqui vou chamar de Bia, foi morar comigo. A Bia também era vizinha da Heloísa. Nós crescemos as 3 juntas. Porém, Bia sempre foi mais próxima a mim. Nesse tempo, eu percebi que a Heloísa havia se afastado um pouco. Ela não olhava mais para minha cara e nem falava mais comigo. Então eu perguntei para a Bia o que tinha acontecido. E a Bia me disse que a Heloísa e a Maledite tinham descoberto que eu e o fulano lá
já tínhamos tido um caso e que foi ele mesmo que contou para elas. E mais, a Bia disse que as duas disseram que eu iria me arrepender de ter ficado com ele. Guardem bem isso. Ana, na hora que a Bia me contou isso, eu senti um arrepio tão grande, mas nem liguei. Continuei minha vida. Porém, algo em mim mudou. Eu não estava mais aceitando a minha gravidez. Eu comecei a usar drogas, comecei a beber. Comecei a ver sombras negras, vozes e pessoas na minha casa. Sentir pessoas, acho que na casa, ou enfim. Eu sempre vi e ouvi coisas sobrenaturais, mas nessa fase estava demais. Eu vivia perturbada e por várias vezes tentei até tirar a minha filha. Ana, parecia que eu não era eu. Eu tinha me transformado em outra pessoa. E sem dúvida nenhuma, essa foi a pior fase da minha vida. Imagina, grávida, solteira, usando coisas ilícitas, vendo espíritos dentro de casa, ainda por cima, vendo espíritos dentro de casa. Eu surtei. E o mais curioso é que eu sempre via a imagem das duas na minha cabeça, da Heloísa e da Maledite. Por várias vezes eu ia parar no hospital com sangramentos que os médicos não sabiam nem de onde vinha. E assim durou toda a minha gravidez. Até que chegou o dia de fazer o parto. Tudo ocorreu normalmente e, por incrível que pareça, minha filha nasceu saudável, gordinha. Quando eu a vi, eu senti um amor tão grande e comecei a me arrepender pelas vezes que eu tentei tirá-la. Toda vez que eu me arrepender de todas as vezes que eu tentei tirar a vida de um ser inocente, tão inocente. Pois bem, passei 2 dias no hospital para me recuperar da cesárea e depois voltei para casa. Mas algo não estava certo. Eu não me sentia bem. A minha barriga começou a crescer. Parecia que eu estava gerando outro bebê. Eu não conseguia andar, eu não conseguia comer. Eu só conseguia beber água. Voltei ao hospital inúmeras vezes, mas os médicos não sabiam me dizer o que era. Eu fiquei assim durante 3 dias. No 3º dia, foi umas pessoas lá na minha casa para orar por mim. Eles oraram e eu logo depois voltei para o hospital novamente. Passei o dia lá e à noite eu comecei a piorar. E quando o relógio bateu 00:30, eu senti uma falta de ar tão grande, como se alguém estivesse me sufocando. Eu me lembro como se fosse hoje. Então os médicos me colocaram no oxigênio e passei a noite no hospital. De manhã eu tive alta e voltei para casa. Quando cheguei em casa, já tinha gente esperando por mim. Eram os mesmos que tinham orado por mim. E pasmem! Eles me disseram que tinham feito uma corrente de oração por mim na noite passada, no mesmo horário em que eu estava me sentindo sufocada. E uma das pessoas que orou me disse que viu com os olhos espirituais que no momento da corrente de oração, ela tinha visto um espírito me sufocando no hospital. Então eles me disseram que eu teria que voltar para o hospital e que quando eu chegasse lá na porta, Deus iria me libertar daquilo que estava tentando tirar a minha vida. Então peguei a ambulância, voltei ao hospital, eu estava muito mal. E quando cheguei lá, a minha mãe estava me esperando. E no momento que eu desci da ambulância, um ponto da minha cesárea abriu e começou a jorrar um líquido da minha barriga. Parecia uma torneira aberta. Saía muito líquido, misturado, tinha sangue, enfim. E tinha um cheiro de ervas secas. Entrei no hospital e só deu tempo de eu me sentar. Eu senti que eu estava morrendo. Meu corpo não estava mais respondendo e o meu cérebro estava me avisando que ali era a minha hora. Olha, eu não sei explicar como, mas eu sabia que eu estava morrendo ali, sentada. E eu só pensava na minha mãe. Eu não queria que ela me visse morrer. Eu pedi para ela sair um pouco para ir um pouquinho lá pro lado de fora, que ela tentasse ligar para uma tia minha. Minha mãe me olhou e eu me lembro do olhar de desespero dela. E ela começou a gritar e a chamar os médicos dizendo que eu estava morrendo. A partir desse momento eu não me lembro de mais nada. Eu só lembro da hora que eu acordei na UTI. A minha barriga estava aberta, literalmente aberta, em formato de T, de cabeça para baixo.
Então o médico me explicou que teria que deixar aberto, pois eles tinham tirado 3 litros de água com pus, enfim, de dentro de mim. E que ainda tinha mais, e eles iam tirar manualmente. Como assim? Então me veio a notícia mais triste da minha vida. O médico me olhou e disse o seguinte: eu não sei qual é o Deus que você acredita, mas agradeça a Ele por você estar viva. Acabamos de tirar o seu útero. Estava podre. Tudo em sua barriga estava apodrecendo. Nós removemos o seu útero e um pedaço do seu fígado para salvar a sua vida. Você estava morrendo de dentro para fora. Gente, ele me disse com todas essas palavras mesmo. Até eu ia perguntar, a gente estava necrosando? O que né? E eu ouvindo isso, só me vinha uma imagem na cabeça. E adivinha de quem era? Isso mesmo, Ana. Me vinha o rosto da Maledite e da Heloísa. E algo me dizia que foram elas. Que era por culpa delas que eu estava naquela situação. Pois bem, 1 mês se passou e eu finalmente tive alta do hospital. Eu estava fraca, pois tinha emagrecido 15 quilos. Minha mãe disse que eu tinha que ir para casa dela para me recuperar e tal. Quando cheguei lá, a Maledite e a Heloísa foram me visitar. Choraram muito, como se soubessem o mal que fizeram. E mais, levaram um bolo que elas disseram que tinham feito especialmente para mim. Mas eu, que não sou burra nem nada, não comi. Os meses se passaram e eu me recuperei e voltei para minha casa. A minha mãe me contou que a Maledite e a Heloísa tiveram problemas no estômago e tiveram que operar. E acreditem ou não, a mesma cicatriz que eu carrego na minha barriga, elas também carregam. Hoje a Heloísa ainda está casada com o fulano, comendo pão que o diabo amassou, pois o fulano está preso, vai ficar lá até 2027 por causa de coisa errada que ele fez. E a Maledite acabou de perder o marido que faleceu. E tem um sobrinho que também foi diagnosticado com um tumor no cérebro. E eu atualmente moro no Rio, me casei novamente e apesar de não poder ter mais filhos, eu sou muito feliz. Agradeço por ter lido meu relato, sei que foi longo, mas eu tinha que contar os detalhes. Tenho outros relatos que vou enviar logo logo. Amo seu canal, beijos para você, para o Matheus e para os filhotes. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, isso daí me lembrou. Sabe o relato Aconteceu no Terreiro? Eu lembrei dele até ontem, eu estava lembrando dele. Mas você lembra que nesse relato Aconteceu no Terreiro, chegou uma mulher lá com a barriga muito inchada, ela estava muito mal e os médicos não sabiam dizer o que ela tinha, umas coisas assim. E no fim, eles disseram que foi feito um trabalho para ela, que era para ela apodrecer em vida e não conseguir morrer. Então, ela estava até meio esverdeada já, assim. E aí, quando ela falou que os órgãos dela, o útero, tudo estava apodrecendo, ela estava, tipo, apodrecendo de dentro para fora. E aquele líquido todo, aquelas, né, na barriga, enfim. E tudo isso, será que por conta de trabalho de Maledite? Ainda bem que ela conseguiu ter o filho ali, tudo bem. E depois de... Gente do céu. Ah, mas há de voltar. Quer dizer, já voltou um pouco. Mas... Ai, eu não consigo entender. Sempre me revolta esse pessoal que faz trabalho pros outros assim pra se dar mal. Mas quem se dá mal mesmo, no fundo, na verdade, no resto pra existência e pra outras. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.